Vamos resolver agora uma questão do simulado evolucional, simulado 4 do evolucional que foi realizado aqui no FIC. Essa questão é muito interessante, uma questão inteligente e muito parecida com a do Enem. Então, ela é útil para todos, né? E ele quer a fórmula da principal substância encontrada nesses sítios arqueológicos. Observe que eu comecei a ler, né? Pelo comando. Então, o comando é que define o meu olhar. Então, ele quer uma fórmula. Que fórmula? Como é que eu vou saber isso? Então, é o texto quem vai me dizer. E no texto está dizendo assim: uma antiga forma de produzir um dos constituintes de argamassa. Então, a argamassa se torna extremamente importante para a gente aqui, ó. É o aquecimento a altas temperaturas dos materiais componentes dos santaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de moluscos. Tudo isso que eu estou sublinhando são dicas de que substância é essa que a questão está se referindo. A decomposição térmica da principal substância desses sítios resulta na formação de dois compostos apenas. Então, eu já sei que se eu pegar essa substância, que eu não sei ainda quem é, e se eu fizer uma decomposição térmica, se eu aquecer em altas temperaturas, eu vou conseguir duas substâncias que ele está agora descrevendo quais são essas substâncias. Então, vamos entender que substâncias são essas. Bom, um desses compostos, uma dessas substâncias, é um óxido sólido. Então, ele disse que um desses é um óxido. Óxido são compostos binários. Um desses elementos que compõem o óxido, obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. E o outro elemento, um elemento diferente do flúor. Tá? Para ser um óxido, tem que ter dois elementos, um deles o oxigênio e o outro um elemento diferente do flúor. Então, ele está dizendo que um desses óxidos é um óxido sólido. Vamos deixar ele aqui, tá? E o outro é um óxido gasoso. Então, os dois são óxidos, só que um é um óxido sólido e o outro é um óxido gasoso. Deixa ele aqui também. Tudo bem, já sei que essas duas substâncias são óxidos. A reação do primeiro com água. Então, se eu pegar esse óxido e reagir com água, vai haver a formação do CaOH2, o hidróxido de cálcio. Gente, qual é o óxido que, reagindo com água, forma uma base? O óxido que, reagindo com água, forma uma base é um óxido básico. Tá, tudo bem. Mas tá vendo esse cálcio aqui, ó, no CaOH2? Esse cálcio, ele veio de algum lugar. Então, de onde ele veio? Ele não veio da água. Ele só pode estar vindo do óxido. Se ele só pode estar vindo do óxido, esse elemento aqui, eu já sei que é o cálcio. Então, esse primeiro óxido, eu já mato a charada, ó, que é a cal. A cal é um óxido branco, sólido, é um composto iônico, e eu já sei que é a cal, porque eu encontro aqui no produto que reage com a água, eu encontrei o cálcio. Aí ele vai falar do outro óxido. E o outro óxido, ele disse pra gente que a reação do segundo resulta em H2CO3. Então, quando eu pego o outro óxido e reajo com água, resulta em um ácido, o H2CO3. E H2CO3 é um ácido, então este óxido é um óxido ácido, e esse elemento aqui, ó, que está pertinho do oxigênio, eu já sei que é o carbono. Por que, Helena, você sabe que é o carbono? Porque ele não poderia aparecer aqui no produto final se não existisse no óxido. Então, esse elemento eu tenho absoluta certeza que é o carbono. Só que eu ainda entendo que o carbono pode formar dois óxidos, o CO e o CO2. Só que um óxido que reagindo com água formaria um ácido, seria um óxido ácido. E o óxido ácido do carbono é o CO2. Então, já sei os dois óxidos, que bom, né? Que vai formar esse composto. Eu já sei que é o CaO e já sei que é, deixa eu apagar aqui, ó. Já sei que é o CaO e já sei que é o CO2. Então, como eu já sei os dois óxidos que formam o composto, agora eu vou achar o composto. Porque agora eu entendo que aqui é o CaO e que aqui é o CO2. E como isso, né, veio de um único composto, esse composto tem que ter o cálcio, esse composto tem que ter o carbono, esse composto tem que ter o oxigênio, e juntando tudo aqui, eu tenho CaCO3. Então, cálcio eu encontro no CaO, carbono eu encontro no CO2, 3 oxigênios, que seria a soma dos 2 oxigênios do CO2 mais um oxigênio do CaO. Esse composto é de extrema importância para o Enem. Ele é o principal componente do calcário.
conchas do mar. Por isso que ele falou em moluscos também, né? Conchas do mar. Eu encontro em cascas de ovos. Eu encontro em mármores. Eu encontro em pérolas, mármores, mármore. Eu encontro em pérolas. Tudo isso eu encontro que tem carbonato de cálcio. Então a resposta correta dessa questão é carbonato de cálcio, questão muito, muito, muito boa para a gente treinar. Eu sou Helena Bonaparte, do curso FIC, e vamos estar resolvendo questões do simulado que a gente aplicou aqui no FIC e do Enem. Muito obrigada por estarem aqui e curtam e compartilhem para a gente fazer cada vez mais.